Olá, meu nome é Márcio Teixeira. Hoje eu vou falar sobre a influência da música na sua mente. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você receba o aviso toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no canal. Eu recebi uma pergunta no meu Instagram muito interessante, que dizia o seguinte: qual o estilo de música mais demoníaco que existe? Eu achei muito pertinente e extremamente válida essa pergunta, mas a resposta é muito perigosa porque me coloca num trono de justiça, decretando aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é o sagrado, aquilo que é o profano. Mas, pensando sobre isso, a realidade é que música afeta a sua mente. Ela pode conduzir você a um caminho do mal ou um caminho do bem. E óbvio que, se tratando desse canal, um canal cristão, e eu sendo um cristão, obviamente que essa visão que eu vou passar é uma visão bíblica, né? E talvez você discorde, e eu vou respeitar você por isso. Mesmo que você discorde, considera que até a ciência prova que música afeta a sua mente. A grande verdade é que o que você deposita na sua mente constrói um sistema de valores e crenças dentro de você. Eu vou dar um exemplo. Por que você acha que cada time de futebol tem um hino, né? E o que esse hino representa? Bem, esse hino vai representar uma identidade, os valores que aquele clube de futebol, por exemplo, defenda, valoriza a sua história, mas principalmente aquele hino, ele aglomera em torno de si uma mentalidade comum a milhares de pessoas que se identificam com aquela marca, com aquele time em si. Quem ouve um hino de futebol do seu time simplesmente começa a cantar quase que imediatamente e sempre com uma paixão incontida, mesmo que o seu time não ocupe uma boa posição no campeonato, né? Analise agora uma coisa: o comportamento humano, né, que facilmente a gente observa nas diferentes tribos de música, vão obviamente identificar aquilo que eles acreditam, né? E falando em tribo, você já notou o quanto o comportamento humano em todas as culturas da Terra estão intimamente ligados com música? Desde as tribos africanas mais remotas aos países nórdicos, e o que dizer do nosso querido e amado Brasil, com a multiplicidade de ritmos que existem na nossa nação, não é verdade? Eu tenho certeza que isso não é novidade para você e que certamente você já tenha notado quanto a música influencia o nosso povo, os jovens, o comportamento. Mas onde que isso acontece? Música, eu falo e repito e não me cansarei de repetir, a música nasce no reino do Espírito e termina no reino do Espírito. O destino final de qualquer música é a alma do homem e, consequentemente, o seu espírito. Olha as raves, por exemplo. A música eletrônica, ela tem um ritmo sincopado, um ritmo que não está cadencialmente correto, mas ele quebra essa cadência, né? E parece que isso causa um transe hipnótico nas pessoas que estão ali, que dançam freneticamente, como se não houvesse amanhã, né? E a descarga elétrica no cérebro é tamanha que produz uma energia que alimenta os músculos, que faz o cidadão ou a cidadã dançar por horas e horas e horas naquele som frenético de luz, cor, imagens. É uma experiência multissensorial que estimula o cérebro. E é dentro desse contexto, é nesse ambiente festivo, né, que muitos se perdem, seja no álcool, seja nas drogas,
Mas isso não significa que toda pessoa que ouve esse tipo de música é um drogado ou bêbado. Claro que não, seria tolice da minha parte falar isso. Mas que música tem o poder de influenciar a mente dessas pessoas que estão dentro desse contexto ouvindo esse tipo de música, certamente é um fato. Outro exemplo. Olha, por exemplo, os famosos mantras, né? Que são repetições de sons ou palavras continuamente que servem para acalmar a mente. Mas a execução de mantras está diretamente associado ao mundo espiritual. Pode pesquisar você mesmo e você vai rapidamente descobrir que mantras são orações e orações são realizadas para entidades espirituais, sempre. Olha só o que a própria definição de mantra explica. Que mantra, na cultura indiana, sílaba, palavra ou verso pronunciados segundo prescrições ritualísticas e musicais, tendo em vista uma finalidade mágica ou o estabelecimento de um estado contemplativo, um mantra pode simbolizar ou evocar uma filosofia mística, um livro sagrado ou um deus. É amplamente utilizado no ritualismo hinduísta e no budista, nas práticas psicofísicas da yoga e no tantrismo. Então, música tem a direta influência nas suas emoções e comportamento, ponto final, nas suas diversas manifestações na Terra. Até mesmo na Bíblia, é muito interessante você observar que toda vez que aparece música na Bíblia, o contexto que ela aparece sempre vai conduzir o ser humano a pecar contra Deus ou adorar em um culto à pessoa do Criador ou à Trindade divina. Agora considera algo muito interessante. Se você simplesmente deletar esse substantivo, ou seja, música, né, que engloba toda e qualquer forma de arte que combina sons, você perde a referência do que seja o abstrato dessa arte. Porque no consciente coletivo, a arte de combinar sons harmonicamente se chama música. Agora, pensa ainda mais além. Se você for um curioso como eu, você vai notar que a palavra música não existe na Bíblia. Ou pelo menos, né, não deveria aparecer nas traduções que você utiliza. Nem música, nem musicista, nem músicos. E a razão para isso é muito simples. Vou mostrar um livro aqui para você, que aliás eu sou rato. Comprei esse livro aqui, A Música da Grécia Antiga. E aqui tem um negócio muito interessante. O termo música surgiu, primeiramente, no ano de 476 a.C. Então existem aqueles que são os principais deuses e aqueles que são deuses menores. Aqueles deuses maiores, eles são chamados os 12 deuses do Olimpo da família divina. E ali, óbvio, Zeus é o maior deles, né? Existe uma segunda categoria dentro da mitologia grega, chamado de deuses menores, ou menores deuses, como queira. E entre elas estão 9 musas, que são consideradas filhas de Zeus. E são essas musas que na mitologia grega cantavam em adoração aos deuses maiores, né? E esse ofício, dentro do contexto espiritual da mitologia, passou a ser chamado de música. Daí o termo música ser considerado um termo pagão e jamais seria utilizado dentro do contexto das escrituras sagradas. Agora, olha que interessante que mesmo na mitologia grega o papel da música era invocar o mundo espiritual para afetar a alma humana. Olha o que esse livro, que é muito interessante, que fala sobre os deuses, os heróis da mitologia grega, olha o que esse livro fala, o que as musas faziam. Olha só. Embora o homem tivesse tristezas e lamentos em sua alma, ainda quando as servas musas cantavam, de uma vez esse homem esquecia dos seus pensamentos de trevas e não se lembrava mais dos seus problemas. Esse era o sagrado dom das musas ao homem. Ou seja, os gregos criaram esse termo dentro de um contexto de um culto pagão,
que nada tem a ver com o Deus triuno da Bíblia. Percebe que mesmo na literatura que explica a origem pagã do termo de música, que na Grécia Antiga, consta que essa arte era utilizada para afetar a alma humana. Ponto final. Até na Grécia Antiga isso era entendido dessa forma. Agora, na Bíblia, é interessante que toda vez que existe uma referência à música, né, a Bíblia nunca se utiliza desse substantivo para denotar a ação de se fazer música naquele contexto. Muito pelo contrário, a Bíblia sempre fala de um verbo, ou cantavam, ou tocavam seus instrumentos, ou bradavam em alta voz. Por exemplo, olha em Êxodo capítulo 15, Miriam cantou e dançou de extrema alegria por causa do triunfo do povo de Deus no Mar Vermelho. Aí, nesse contexto, música afetou Miriam de tal forma que ela dançou na frente do povo inteiro, e esse comportamento dela conduziu o povo a uma experiência com Deus, e está registrado na Bíblia no capítulo 15 de Êxodo. Quer outro exemplo? Êxodo 32. A música aqui é usada em um contexto de um culto pagão a um Deus que nada tinha a ver com o Deus triuno da Bíblia, um Deus com D minúsculo. E Deus diz a Moisés, nesse contexto desse capítulo, que o povo havia se corrompido espiritualmente. Então música pode levar você a se corromper espiritualmente diante de Deus, sim. Já em 1 Samuel, capítulo 16, a gente lê que Davi tocava a harpa para o rei Saul, e os demônios que atormentavam o rei simplesmente dissipavam. Ou seja, existe a influência da música de uma maneira positiva no reino do espírito, de forma que os demônios, se mandaram. Daniel 3, outro trecho da Bíblia, nos conta que o rei da Babilônia usou a música dentro de um contexto de um culto pagão a si mesmo, né? E o resultado de quem não obedecesse ao rei seria a morte. O que mostra que existe uma manipulação de massa através da música para se dobrarem a um deus pagão em forma de culto, mesmo que esse deus pagão esteja representado na pessoa de um artista. Porque toda vez que você idolatra um artista, você cria para você mesmo um deus pagão. Quer um outro exemplo? Marcos capítulo 6, no Evangelho. A filha de Herodias dança na festa de aniversário para Herodes, né? E Herodes foi seduzido por aquela dança sensual. Só pode ter sido sensual. E qual foi o resultado daquilo? A cabeça de João Batista foi trazida em uma bandeja. A música foi utilizada nesse contexto para o mal. Por quê? Porque calou a voz da mensagem da verdade da palavra de Deus que era proclamada por João Batista. Música, novamente, é utilizada dentro de um contexto maligno que influenciou a pessoa de Herodes a cometer um crime. Uou! Sério pra caramba! Só que dentro desse contexto de música havia um outro elemento, dança sensual. Agora, uma coisa que é comum a todas essas passagens que eu citei, nenhuma dessas passagens, aliás, talvez eu deva dizer que nenhuma passagem da Bíblia onde a arte de combinar sons aparece, música, a Bíblia não se preocupa em mencionar qual é o estilo. Você pode fazer suposições de qual estilo seria, mas não é possível determinar o estilo musical pelo texto em si. Por exemplo, Herodias dançando, eu imagino que fosse uma música rápida, sensual, e por isso uma dança sensual dentro daquele contexto. E sabe por que eu acho que a Bíblia faz isso? Porque eu acho que Deus quer nos ensinar que existe corrupção espiritual através da música que nós ouvimos, seja ela em qualquer estilo musical. O diabo pode corromper qualquer estilo musical, porque ele é mestre em roubar, deturpar e destruir aquilo que Deus criou. A Bíblia diz que no final dos tempos, toda tribo, língua e nação virá se dobrar aos pés de Jesus. E eu creio que toda cultura da terra, todas as culturas da terra vão ser redimidas pelo Senhor. Agora, lembra de uma coisa,
para fechar esse vídeo. Toda vez que uma música levar você a quebrar um dos 10 mandamentos, essa música não é algo proveniente de Deus. Escolhe um deles. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Se você já idolatra o seu artista predileto e sua música, você já quebrou o primeiro mandamento. Isso te corrompe espiritualmente e te afasta de Deus. Leia lá, Êxodo capítulo 20, qual é esse primeiro mandamento. Pense em outro mandamento, por exemplo, não adulterarás. Será que na sua playlist pode existir alguma música que fala do desejo da mulher do outro? Ou do homem da outra? Será que existe algum estilo musical que a sua mensagem central esteja repleta de ideias de adultério? Então, se a sua resposta for sim, e se ainda você ouve isso, tenha certeza que você está plantando aos pouquinhos sementes no seu cérebro. Isso está levando você a pecar contra Deus. Quer um outro ensino ainda um pouco mais profundo do que esse? Vamos lá. Esse ensino foi dado pelo próprio Jesus e a gente lê em Mateus 15, 18 a 19, que diz o seguinte: não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina um homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Percebe que Jesus disse aqui que maus pensamentos procedem do coração humano? Sabe como música faz isso? Quando você ouve tudo aquilo que ele diz em seguida, por exemplo, desejo de morte, né? Que pode ser expresso em vingança, músicas que contenham vingança, né? Outra, adultério. Que tal as músicas que te lembram do passado com outra pessoa, que você teima ouvir no silêncio da sua solidão algumas vezes? E toda vez que você canta essas músicas que contêm essas temáticas que Jesus falou, você está se corrompendo espiritualmente e dessa forma pecando contra Deus. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração é cheio. Agora perceba que muitas músicas levam a pessoa a cometer ou pensar exatamente o que nós lemos em Gálatas 5, 19 a 21, que são chamadas obras da carne. E o que são obras? Obras são o resultado da cadeia mental de você ouvir, assimilar, desejar e executar algo contra Deus, contra os princípios da palavra de Deus. E olha o que a gente lê ali. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, são atitudes, são verbos. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, toda e qualquer música te conduzir sequer a pensar sobre essas coisas, tenha certeza, são demoníacas e isso diante de Deus é inegociável. Então, se você quer ter uma playlist limpa, é simples. Confronte as suas músicas com Filipenses 4:8. E ali você vai descobrir nesse versículo que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, aquilo que você alimenta a sua alma, aquilo que você ouve, você alimenta a sua alma e aprisiona o seu espírito, ou num caminho do bem, ou num caminho do mal. Então, essas são essas coisas que nós temos que observar nas músicas que a gente ouve. Por quê? Porque elas alimentam a sua alma e o destino final é o seu espírito. E sabe, Jesus orou em João capítulo 17, ele orou algo muito, muito tremendo sobre isso. Ele orou ao Pai o seguinte: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Deus não quer que a gente viva num aquário fechado, só ouvindo música gospel. Não, cara, não é isso. A Bíblia diz que Deus não vai nos tirar do mundo, mas Jesus pediu que Deus nos livrasse do mal. Agora,
não dá para Deus fazer a parte dele se você não fizer a sua. Porque se você se encher de lixo desse mundo através das músicas que o diabo te oferece, o que você espera que vai acontecer na tua vida? Porque aquilo que você semear, você vai colher. Então, esse vídeo é um alerta e, na verdade, é um compartilhar de um ensino. E quer saber? Eu deixei muita música que eu gostava. Eu deixei para lá. Muito compositor que eu ouvia, muitas ideias mirabolantes sobre música, eu deixei para lá. Sabe por quê? Porque era exatamente isso, era veneno para minha alma. E eu não quero que isso seja o mesmo para você. Eu escrevi um livro, acabei de escrever um livro chamado Música e Mistério, que eu falo profundamente sobre esse tema. Quero convidar você a passar lá no site e conhecer o trabalho. Quem sabe você adquire uma cópia, lê, porque tem muito conteúdo que vai te edificar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Clica no joinha aí, deixa sua mensagem, compartilha esse link e que Deus te abençoe. E eu espero você no próximo vídeo.